Olá, amante do terror. Tem muitos anos em que a humanidade tenta desvendar o passado. Como? Através de artefatos antigos, deixados pelos nossos ancestrais. Porém, há certos artefatos que deveriam ter sido enterrados para sempre. Mas não por contarem uma história proibida, mas sim porque os artefatos podem manter algo selado. Algo perigoso. Algo mortal, algo que com certeza não poderia ser desenterrado nunca, e por um bom motivo. Um desses foi encontrado sendo transportado em um navio da Inglaterra há muito tempo, mas quando ele chegou na costa, todos os viajantes estavam mortos pela coisa que saiu de dentro daquele artefato pré-histórico. A coisa teve que ser neutralizada, e assim ela foi parar na custódia da fundação, se tornando um SCP, mas, mais um tempo depois, e a fundação perceberia que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Ele foi nomeado de SCP-076, no caso, todo o conjunto. O SCP-076 é um grande cubo de pedra negra. Todas as superfícies são gravadas com padrões de origem desconhecida, entalhados profundamente. No lado tem uma porta selada com uma tranca de meio metro de comprimento, rodeada por 20 trancas menores. Porém, as chaves foram perdidas e a porta não pode ser trancada novamente. No centro do cubo existe um caixão de pedra, nomeado de SCP-076 dígito 1. Ele é mantido trancado por diversas correntes de material desconhecido, mas o que é interessante aqui não é o cubo ou o caixão, e sim o conteúdo que está dentro dos dois. Dentro do caixão jaz o corpo de um homem de 1,96 de altura, cabelos pretos, pele parda e olhos cinzas. Ele tem origem semita e está coberto de tatuagens contendo iconografias arcanas ocultistas, com a maioria sendo faces demoníacas, algumas mais sutis e outras com bastante destaque. Ele foi nomeado de SCP-076 dígito 2, ou então, se preferir, Able. Quando está no caixão, está tecnicamente morto, pois não há reações ou sinais vitais em seu corpo. Mas, depois de um tempo não específico, Able ressuscita simplesmente do nada, saindo do caixão e do cubo em direção ao ser humano mais próximo. Able, por algum motivo, tem um ódio mortal por qualquer ser humano, e sempre que se encontra com algum, entra em um estado de fúria e partirá para matá-lo da forma mais brutal, seja com as próprias mãos ou com alguma arma branca. Ele possui habilidades físicas impressionantes, tendo velocidade, força e resistência sobre-humana. Porém, não é invulnerável. Pode morrer se caso receber muito dano. Porém, ele não sente dor ou choque. Então, ele só vai parar caso esteja morto. Suas capacidades já registradas foram: conseguir despedaçar uma porta de aço depois de 4 minutos de ataques repetidos, se deslocar a uma distância de 64 metros em 3 segundos, receber tiros de BMG .50 na cabeça e continuar matando por vários minutos, defletir tiros de pistolas e rifles com um vergalhão de aço e sobreviver 1 hora sem oxigênio até se asfixiar. Sua habilidade mais impressionante foi conseguir materializar armas brancas aparentemente do nada, ou quase, porque as gravações de uma câmera registraram que ele retira essas lâminas feitas de um material negro e opaco de uma pequena fenda dimensional, como um pequeno furo no espaço. Mas essas lâminas não puderam ser estudadas melhor porque elas desaparecem assim que Able as larga, aparentemente voltando para dentro daquele feixe dimensional. Mas o que acontece quando ele é morto? O cubo e o caixão se fecham imediatamente e o corpo de Able começa a se deteriorar, como se estivesse sendo desintegrado, e em seguida começa a se rematerializar no caixão, e essa rematerialização pode durar de 6 horas a 25 anos. Então realmente não tem como saber
quando ele vai se reanimar novamente. A fundação tentou fazer o projeto Ômega 7, onde eles colocaram SCPs no campo de batalha. E adivinha só quem foi um desses SCPs? Decidiram colocá-lo por conta das suas habilidades físicas impressionantes, mas seria necessário avaliar a sua mente. Depois do teste psicológico, foi constatado que ele possui um forte desejo de matar. Tanto é que ele não possui interesse por mais nada, nenhum tipo de lazer. O único lazer para ele é a matança ininterrupta. E não é que ele goste de causar dor, ele gosta do ato de matar. Tanto é que busca acabar com os seus alvos o mais rápido possível. Outros conceitos como amor, amizade, igualdade ou até mesmo sexo são desconhecidos para ele, pelo menos na sua maneira de ver. O amor é pelo campo de batalha, a amizade é entre seus inimigos na hora de se matar, a igualdade é a morte. E o sexo serve somente para saber se quem está lutando é um homem ou uma mulher. Não que isso importe muito. Quanto ao ato de copular, não serve para nada e é completamente desinteressante para Abel. Em suma, concluíram que ele é um perfeito sociopata. Os testes de inteligência foram inconclusivos, mas foi constado que ele conhece muito bem a anatomia humana, mas não por ter estudado medicina, e sim por ter matado tantos que ele conhece cada parte do corpo humano. Ele também conhece várias táticas militares de combate, principalmente aquelas que têm a ver com armas brancas, suas preferidas. Abel também conhece várias línguas, mas também não por ter estudado, e sim por ter mais de 10.000 anos de idade. A língua suméria é a sua preferida, e arrisco dizer que é a sua nativa. Foi constado mais de uma vez que ele detém um ódio profundo pelos seres humanos, mas ele ama e protege animais, e só parece ter acesso de fúria somente com seres humanos, bem parecido com o SCP-682, com a diferença que o 682 tem ódio por todo e qualquer ser biológico vivo. O projeto Ômega 7 com Abel foi um completo fiasco, pois ele conseguiu desativar o dispositivo que explodiria a sua cabeça caso tentasse alguma coisa. E aí, eu nem preciso dizer o que aconteceu depois. Então, depois disso, o relatório dos seus testes psicológicos foram atualizados. E agora, lá fala para não entrar em contato com ele se não for para neutralizá-lo. Mas, afinal, quem é Abel? Para responder isso, primeiro você tem que saber quem é SCP-073, ou então seu real nome, Caim. Mas que tipo de relação SCP-076 teria com o primeiro filho de Adão? A história foi melhor explicada naquele vídeo, então eu não vou me alongar muito aqui. Os dois filhos de Adão foram Caim e Abel. Se você ouvir bem a pronúncia do nome do SCP-076 e o nome de Abel pronunciado em inglês, os dois possuem a mesma pronúncia, Abel. E se você trocar as posições do L e do E do nome Abel, vira Abel. Ninguém realmente sabe o que aconteceu com Abel depois que ele foi morto pelo seu irmão, mas acredito que as tatuagens tenham sido obra dos Devitas, que se apossaram do corpo de Abel algum tempo depois da sua morte. Apesar de ser uma teoria, é perfeitamente plausível. Afinal, os Devitas são mais antigos que a humanidade, e eles possuem uma ligação extrema com o ocultismo, principalmente quando estamos falando sobre o Rei Escarlate, que nesse contexto seria o próprio diabo. Então, seria plausível que os Devitas conseguiram ressuscitar Abel, porém, com a alma corrompida pelo seu desejo de vingança contra seu irmão. Só que, quando foi ressuscitado, viu que havia muito mais humanos na Terra do que tinha quando ele morrera, e assim jurou vingança não só a Caim, mas a todos os humanos que vagam por este mundo, pois eles seriam a causa da sua desgraça.
Depois de cometer assassinatos por tanto tempo, os humanos antigos conseguiram matar Abel novamente, e identificando que aquilo era muito provavelmente obra dos Devitas, um ritual demoníaco de ressurreição, decidiram que era melhor selá-lo em 2 caixões, um para conter o seu corpo e o outro para conter o que contém o seu corpo, trancando-o com uma chave que se perdeu há muito tempo. Os caixões então foram esquecidos até aquele navio recuperar este artefato. E a partir daí, você já sabe o que acontece. Abel virou uma máquina de matar. Sua aparência mudou completamente, parecendo um verdadeiro monstro com sede de sangue. E algo me diz que o seu pior inimigo ainda está por aí: Caim. E, falando nisso, eu pedi no vídeo do SCP-073 que você imaginasse como seria o encontro entre esses 2 SCPs, correto? Bom, esse encontro já ocorreu uma vez, em outro universo. Porém, se eu falar dele, quero falar com detalhes. Por isso, o vídeo sobre o encontro entre Caim e Abel virá em um futuro não tão distante.